E hoje nós temos o privilégio também de contarmos com o pastor Reginaldo Rossi, que é ou melhor, Rafael, né? O R mudei, né, pastor? Voltando aqui, como é bom estarmos na casa de Deus, e o pastor está também com a esposa, as filhas. Ele é o diretor de comunicação da nossa igreja, na parte da divisão sul-americana. Eu sei que tem muita responsabilidade, tem que estar em muitos lugares. Que privilégio tê-lo aqui conosco. Deus o abençoe. A maior surpresa que eu vou ter é quando eu chegar no céu e receber a pedrinha branca e meu novo nome for Reginaldo. Quem sabe foi uma profecia, né? Só que eu não vou cantar aquele tipo de música lá. Nem aqui e nem lá. Mas é bom estar aqui com vocês, respirar os ares do NASP. Sempre uma alegria poder voltar a este lugar. Já fazia um tempo que eu não passava por aqui, especialmente por esse púlpito. Hoje estou acompanhado da minha família, como já foi dito, elas estão por aí nesse sábado, e não é sempre que eu consigo tê-las comigo no final de semana, e esse final de semana deu certo de estarmos juntos, e especialmente nesse lugar que foi onde conheci minha esposa, onde nossa história começou e etc. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia para a nossa reflexão nessa manhã, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e nós vamos ler o versículo 37. São Mateus 24 é um capítulo dos mais conhecidos da Bíblia, porque ele trata de um sermão profético que Jesus prega aos seus discípulos, como resposta à pergunta que eles fizeram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Em outras palavras, depois que Jesus diz que o templo iria cair, a dúvida dos discípulos era: Senhor, há alguma evidência, há alguma demonstração, há algo que o Senhor pode nos dar de indicativo de que o fim do mundo está próximo? E então, a partir daí, Jesus desenvolve o sermão, falando de sinais na política, falando de sinais no mundo religioso, falando de sinais na natureza, descrevendo como seria a sua volta, fala sobre a parábola da figueira, e vem o versículo 37, quando Jesus faz um paralelo. E é sobre esse paralelo que nessa manhã eu quero tirar alguns conceitos, alguns princípios que são importantes para a nossa caminhada como igreja, especificamente nos tempos que vivemos. Diz assim Jesus: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus encontra no passado um exemplo daquilo que a igreja viveria no futuro. Os tempos que Jesus descreve, que se aproximam à igreja na quantidade de tempo que ela está do fim do mundo, seria cada vez mais intenso. Os sinais se agravariam, ser cristão se tornaria cada vez mais difícil, por perseguições, pelo amor que se esfriaria, pelas guerras, pelos rumores de guerras, pelo cenário que a sociedade vai pintando para o fim do mundo. E quando Jesus descreve isso, ele fala de um tempo no passado que seria importante recordarmos para que a igreja se preparasse para aquilo que estava por vir. Quando Jesus fala aos discípulos, porque assim como foi lá no passado, porque assim como foi nos dias de Noé, ele projetava o futuro e que para mim é o presente. Jesus descreve o quadro passado como aquilo que hoje nós enfrentamos. Então, entender a sociedade dos dias de Noé vai nos ajudar a entender a nossa sociedade. Compreender o cenário do que a humanidade viveu nos dias de Noé também nos ajudará a nos prepararmos para aquilo que ainda está por vir. A história de Noé é uma história bonitinha e engraçadinha. Nós gostamos dela. As crianças gostam da história de Noé. Nós cantamos até a musiquinha, pam, 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 é Noé que está batendo. E as crianças gostam disso. As minhas filhas amavam o pam, pam, pam. E depois o toque, toque, toque. E os animais já vão entrando, porque é um quadrinho tão bonito, tão ilustrativo, de animaizinhos, casaizinhos caminhando, entrando na arca, e o Noé lá, fiel, e a porta é fechada, e vem a chuva, e a água caiu,
essas coisas que a gente canta. E muitas vezes a história do Noé fica presa e restrita ao universo infantil. Ou quando falamos da arca de Noé, é para falar sobre ciência, criação, evolução. Mas há alguns pontos que eu quero tirar com vocês nessa manhã, porque em Noé encontramos um paralelo com os últimos dias da história da humanidade. Em Noé encontramos referências daquilo que está por vir. Olhando para trás, nós nos preparamos para o futuro. O que é que eu vejo quando eu olho para Noé? O que é que eu vejo quando a história de Noé aparece e prefigura-se? Algumas coisas que eles viveram lá e que eu encontro também nos nossos dias. Primeira coisa que eu vejo nos dias de Noé era como a humanidade daquele tempo estava incapaz de crer na revelação de Deus. Deus olha para a humanidade nos dias de Noé e percebe que a situação moral, a situação espiritual da humanidade havia se afastado demais dos propósitos que ele tinha. Embora Deus houvesse dado a liberdade de escolha aos seres humanos, essa liberdade também é pautada por intervenções divinas que redirecionam o curso da história. Gênesis 6 diz-nos que quando Deus olhou para a terra e viu a situação, ele se arrependeu de haver criado os seres humanos. Esse arrependimento divino não é igual ao nosso arrependimento, que é tristeza por algo que fizemos, e essa vontade de voltar no tempo para não fazer de novo, mas o arrependimento divino, ele vai carregado de dor e tristeza, porque ele olha a situação humana, olhou para o plano que ele tinha, e como havia se degenerado. Por isso Deus resolve fazer uma intervenção sobrenatural. Olha para o mundo, escolhe um homem. Noé, você Noé. Entre todos do mundo eu escolhi você, pelo seu caráter, por sua integridade, e você tem uma mensagem. Diga às pessoas que o mundo será destruído por água, e quem não estiver dentro da arca que você vai construir, vai morrer. E Noé começa a pregar isso que ao seu tempo era um absurdo. As pessoas ouviam Noé pregando isso, falavam assim: Noé, o que você está falando? Chuva não existe, chuva não cai, chuva não acontece. Ainda mais qualquer intervenção divina, porque aquelas pessoas estavam tão centradas em seu racionalismo, que chuva era algo irracional. Então chuva não cai, porque chuva não dá para se explicar. Olha a nossa volta. Da mesma maneira como no passado, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais incapaz de crer na revelação de Deus. Quando abrimos a Bíblia para falar daquilo que Deus tem como mensagem para todos nós, algumas pessoas ouvem a mensagem e falam assim: você acha mesmo que é assim? Você acredita mesmo nisso? Ou às vezes até encontramos aqueles que elogiam para depois criticar. Como uma pessoa tão inteligente como você, que estudou tanto tempo, acredita nessa história de Adão, de Eva, de jardim, de Noé, de arca, e de chuva e de destruição? Porque hoje as pessoas incapacitadas de crerem na revelação do Senhor, elas buscam o racionalismo, onde a valorização da lógica está acima de tudo. Onde as pessoas buscam explicações, evolução é ciência e criação é mito. Acreditar na Bíblia é difícil, é crise. Manter-se fiel à revelação bíblica e andar de acordo com aquilo que a Bíblia diz é crise. Essa incapacidade vai levando as pessoas cada vez mais a relativizarem a verdade. Há uma mudança comportamental. Já não somos o que éramos, e vamos tendo cada vez mais dificuldades de nos comunicar com aqueles que estão vindo depois. Quando eu olho para o meu celular, por exemplo, eu não posso apenas imaginar que eu uso o celular, mas de uma maneira indireta o celular também me usa. Eu tenho nas mãos uma ferramenta que me ajuda no trabalho, mas que ao mesmo tempo muda e molda quem eu sou. Não é uma relação apenas passiva de um lado,
Nós dois somos influenciados nesse relacionamento. Quando o celular passa a fazer parte da minha vida, e este celular que faz parte da minha vida, me coloca em acesso a um universo de informações. E muitas pessoas, porque acham que tem muitas informações, crer na Bíblia é algo muito pequeno. Porque é possível aprender qualquer coisa pela internet. Quando se fala de revelação bíblica, alguns acham tão pequeno e tão pouco. Ou que a revelação bíblica é apenas um livro de fábulas, escritos há muito tempo atrás, e que já não há mais nenhuma relevância para os nossos dias, porque agora você tem ciência, agora você tem os mega filósofos, popstars, que falam por aí, que ensinam conceitos, princípios, e que vão evocando em nós esse racionalismo seco, frio, que rouba de nós a fé, que é o único elemento que temos que pode nos colocar em contato com o transcendente. Mas vemos em uma humanidade incapaz de crer. E porque vai ficando cada vez mais difícil de crer, a igreja precisa criar cada vez mais novas ferramentas e elementos para comunicar-se com essas novas gerações de pessoas, para colocá-las em contato com a palavra, com a revelação. Nessa semana que se passou, nós tivemos uma iniciativa pela internet lá na divisão sul-americana, terminamos ontem à noite. Chamamos de Semana Digital. Temos uma plataforma de vídeos chamada Feliz Set Play. Estamos colocando lá webséries, sermões, filmes que a igreja produz. Já estamos em produções agora acontecendo nesse momento, inclusive uma aqui com alguns alunos do UNASP, que estão preparando uma websérie sobre música. Estamos preparando uma websérie sobre desbravadores, que vão ser 5 episódios no Feliz Set Play, e os 5 últimos lá no Campuri Sul-Americano de Barretos, para conectar-nos com essa nova geração, que já às vezes não entende aquilo que a gente fala. Amigos, eu tenho pensado sobre isso ultimamente, e guardado as devidas proporções, hoje, talvez o dom que nós mais necessitamos na igreja é o dom de línguas. E entenda o dom de línguas da forma como eu entendo que nós necessitamos. Não é o dom de línguas que acontece por aí em fenômenos pentecostais, que se fala palavras ininteligíveis. O dom de línguas que eu estou falando também não é você falar idiomas conhecidos como aconteceu no Pentecostes, mas eu estou pensando no dom de línguas dentro da própria língua. É eu conseguir comunicar-me com uma outra geração, para falar a cada tribo, para falar a cada gueto, a cada grupo. Esses estratos sociais que se formam na sociedade, que para nós vai se tornando cada vez mais fundamental, esse dom de línguas. Eu falar e ele entender, eu falar e ele compreender, eu conseguir expressar-me com palavras que alcancem gerações diferentes das nossas gerações. Por isso muitas vezes temos à nossa volta gente incapaz de crer na revelação, cada vez mais incapacitadas, cada vez mais secas em sua fé. Vejam, isso aconteceu com Noé e acontece nos nossos dias. Isso aconteceu lá atrás, mas acontece também aqui, hoje. Outra coisa que eu vejo quando eu olho para os dias de Noé e olho para os nossos dias: as pessoas que viveram a experiência do dilúvio, que escutaram a pregação de Noé, foram milhares. Mas no final a Bíblia diz que apenas 8 foram aquelas que entraram na arca. Em outras palavras, Noé pregou 120 anos e conseguiu convencer 7 pessoas, porque ele mesmo fora convencida por Deus. Ou seja, 7 pessoas apenas entenderam e compreenderam? Obviamente não. Outras pessoas também acreditaram. Algumas morreram antes. Outras acreditaram, mas não tiveram força para assumir. Ou seja, eles se diluíram no coletivo. Uma coisa que aconteceu lá nos dias de Noé e que facilmente acontece também nos nossos dias: essa diluição da nossa fé no coletivo.
quando não temos forças ou quando não conseguimos nos expressar de maneira clara, direta, quem de fato somos. Qual é a fé que nós professamos? Quando minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, eu fui à Bienal do Livro, que aconteceu perto de onde nós morávamos, em São Paulo. E como o ar paternal rondava meu coração, quando eu entrei na Bienal, os livros que me chamavam a atenção eram os livros infantis. Eu queria saber o que é que tinha de produto, o que é que tinha de conteúdo para crianças, que eu pudesse usar e compartilhar. No meio das minhas buscas, eu encontrei um livro infantil, com pouco texto e muita foto. E ali mesmo na Bienal eu li o livro todo. E quando eu terminei de ler o livro, eu gostei tanto que eu comprei o livro e comprei para mim. E o livro é meu até hoje. Está lá na minha biblioteca. Título do livro: Piracema. E eu gostei tanto daquela historinha, porque eu me vi naquela história. E vejo a igreja dos nossos dias naquela história. A piracema é o fenômeno do qual o peixe, na época da procriação, ele nada até a nascente do rio. Esse nado não é fácil. Primeiro porque a correnteza aponta para um lado e ele tem que nadar para o outro. O caminho é cheio de dificuldades. Dando já um spoiler do final do livro, o peixinho consegue chegar à nascente do rio e fazer a desova. A procriação acontece para a preservação da espécie. Mas ele sofreu algumas coisas nesse trajeto. Uma árvore sendo trazida pela correnteza chocou-se contra o peixinho. Ele teve que escapar de algumas aves que viam a ele como alimento. Ele bateu em pedras, ele teve que vencer quedas d'água. O livro é bem emocionante, vai contando essas histórias todas. E então o peixinho chega no final e acontece a procriação e o livro termina assim. Mas eu me vi naquele livro. Hoje podemos facilmente nos diluirmos no coletivo se não realizarmos o fenômeno da piracema espiritual. Se não entendermos o objetivo, o propósito e a identidade que nos coloca como cristãos desse mundo, para não nos absorvermos por aquilo que a sociedade nos impõe, mas nos mantermos focados naquilo que Deus tem e quer para todos nós. Aconteceu nos dias de Noé. As pessoas ouviam, mas tinham vergonha. Como é que eu posso aceitar uma coisa dessas? Como é que eu posso entrar dentro de uma arca? Olha esse barco aí. Esse homem que o fez nem sabe o que está fazendo. Nunca fez nada disso. Animais que vão entrar, isso é impossível. Eles não conseguiam crer, mas ao mesmo tempo, eles não conseguiam assumir sua responsabilidade, ou assumir sua posição, definir sua identidade. Esses dias alguém me mandou uma imagenzinha no celular, eu não sei se você viu, mas era a imagenzinha de uma mexerica, de uma poncã, de uma tangerina, de uma bergamota. Você escolhe o nome que você quer dar, mas essa fruta. E um dos gomos foi tirado e se colocou um alho. Viram essa imagenzinha? Um alho exatamente com o formato do gomo da tangerina. E o mais interessante é que alguém escreveu embaixo assim: nem todo lugar que você se encaixa serve para você. E é mais ou menos isso que eu estou lhe falando agora. Nem todo lugar que você se encaixa serve para você. Há uma diluição no coletivo, mas uma diluição que não podemos permitir.
Amigos, enfrentamos algumas dificuldades, especificamente em um país na América do Sul, onde o tema de identidade de gênero vai ficando cada vez mais forte. Onde já não se pode dizer a sexualidade de uma criança, porque tem que se esperar até que ela possa definir o que ela é. A definição não está no nascimento, mas a definição está numa escolha pessoal. O que é que você é? Dá até 7 anos, ele vai dizer o que ele é. Mas eu estou vendo fisicamente que é menino. Não, mas ele pode ser que ele seja menina. E algumas leis tramitam para que os banheiros não tenham mais identificação masculino e feminino, mas sejam neutros. E a pessoa escolhe e usa o banheiro que mais se identifica, onde vai se diluindo a individualidade, de certa maneira cerceando até abrir a Bíblia e falar o que a revelação tem nos dado. Aconteceu no passado e acontece hoje. Terceira coisa que eu vejo dos dias de Noé: os homens do tempo de Noé perderam o transcendente, mas viviam apenas com aquilo que eles podiam tocar. Uma sociedade carnificada, uma sociedade do capitalismo, do consumismo, e que desemboca exatamente na sociedade que nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade do toque, uma sociedade daquilo que a gente pode comprar. E quantas pessoas estão sacrificando no altar do ter? Família, saúde, sacrificam a própria vida em busca de algo que no final, quando descobrem ter, sabem que não foi tão importante, e o que ele deixou no caminho foi o mais triste. Nós vivemos num tempo onde o transcendente, o divino, vai ficando cada vez mais fraco. E as pessoas voltam-se cada vez para a sua própria vida, para aquilo que podem ter. Alguns dias atrás eu escrevi uma frase no Twitter, e algumas horas depois Carlos Magalhães me ligou e falou assim: pastor, tua frase está na capa da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu falei: é? Eu falei assim: é, está a tua capa e teu nome, está a frase e o teu nome lá. E me surpreendeu. Depois até fizemos contatos, e eles gostaram da frase e por isso resolveram colocar. A frase é o seguinte: queremos o máximo de Deus, dando o mínimo de nós mesmos. Essa foi a frase. É uma marca dos nossos dias. Queremos tudo de Deus, mas eu quero dar o mínimo de mim. Tratamos Deus como um mendigo, dando a Ele o que sobra ou o que cai da nossa mesa, mas queremos que Ele nos trate como reis e rainhas. Estamos numa relação utilitarista, uma relação de uso de Deus, daquilo que eu posso ganhar, dos benefícios que eu posso ter. Isso não é apenas uma marca dos nossos dias, mas quando olhamos para os dias de Noé, isso estava lá, impregnado. Então, quando Jesus diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será nos últimos dias, o que eu posso dizer para vocês é que o que eu vejo na sociedade de Noé é o que eu vejo na sociedade hoje. Há uma correlação intrínseca, uma correlação que para nós hoje pode ser resumida numa palavra, e a palavra que eu uso para esse momento é secularismo. Secularismo é quando nós nos deixamos ser influenciados pelos princípios da sociedade contemporânea. Secularismo para a igreja é quando ela se torna influenciada pelo mundo que está à sua volta e deixa de viver de acordo com os princípios revelados na Bíblia e passa a viver de acordo com os valores e princípios do mundo que está inserida. Amigos, vejam só. Nós temos muitas preocupações com o secularismo, e ela é real, ela é genuína, deve acontecer. Nós ficamos aqui meio que como um guarda-rail,
impedindo que o mundo de lá entre na igreja aqui. Por isso falamos algumas coisas, cuidado com isso, não usa isso, aquele negócio ali não é bom. Vamos dando advertências, e essas advertências são para que lá não entre aqui. E é válido, temos que cuidar, para não deixar que a igreja torne-se influenciável por princípios que não são os princípios pautados na Bíblia. Mas há um secularismo muito mais perigoso. Há um secularismo que eu vejo como sorrateiro, silencioso. E sabe qual é? É o oposto disso que eu falei. É exatamente o contrário. Porque vejam, se nós temos a igreja no meio, e para esse lado está o secularismo, são princípios e valores da sociedade contemporânea que não estão respaldados nos valores e princípios da Bíblia e que vai puxando a igreja para cada vez mais se abrir e adotar um estilo de vida, um padrão, um comportamento secular, diferentemente daquilo que Deus deixou. Mas do outro lado, nós temos o que vamos chamar de evangelismo. É quando a gente usa a Bíblia para trazer os princípios dela, para que a igreja viva de acordo com a palavra do Senhor. Então o secularismo está em oposição ao evangelismo. Evangelizar é trazer para a Bíblia, e secularizar é levar para fora da Bíblia. Nós então não queremos que o de fora entre, nós não queremos que a igreja se secularize, então nós a protegemos. Agora, qual é o secularismo mais perigoso? E aí, amigos, está a essência da minha mensagem para vocês nessa manhã. O secularismo mais sutil não é aquele que vemos do mundo entrando na igreja, mas o secularismo mais sutil é quando a igreja perde sua capacidade de entrar no mundo. Reconhecemos que uma igreja está secularizada não apenas quando o mundo entrou nela, mas quando ela deixou de entrar no mundo. Se perdermos a nossa influência, a nossa força de sairmos daqui de onde estamos e influenciar lá fora, isso significa que nós também nos secularizamos. E aí está o grande perigo, o grande dilema, porque é o secularismo mais sorrateiro. É o secularismo que não percebemos. Porque estamos nos protegendo do mundo aí fora. Mas a pergunta é, e você está entrando lá? Estamos influenciando a sociedade à nossa volta? Estamos fazendo a diferença nas pessoas que nos rodeiam? Se perdemos a capacidade de entrar lá, é porque estamos secularizados, da mesma maneira quando lá fora entra aqui. Foi nos dias de Noé, e também será nos nossos dias. O quadro foi pintado por Jesus. Da mesma maneira, essa secularização da igreja é que tem atrasado o processo todo do cumprimento final das profecias bíblicas. Esse retardo que temos deve-se a essa secularização, não a secularização escancarada lá fora, aqui dentro, mas a secularização mascarada. Nós perdemos a capacidade de entrar lá. E há na Bíblia descrito o processo que Satanás usa para nos tirar daqui e nos levar para lá, ou o processo que ele usa para que a gente não consiga sair daqui e entrar lá. Quando Jesus foi batizado, de maneira rápida, porque eu tenho 8 minutos, Jesus, ele começa o ministério dele de uma maneira diferente daquela que a gente usualmente poderia pensar. Jesus começa o ministério dele no deserto, sendo tentado pelo diabo, levado para lá pelo Espírito Santo. Vamos pensar assim, que ministério é esse que começa? O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo, o Espírito Santo coloca Jesus debaixo do diabo para sofrer a tentação. Foi assim que começou o ministério de Jesus. Ele foi batizado e já foi ser tentado pelo diabo.
ficou lá no deserto. Depois de 40 dias de jejum, o diabo surge para oferecer as suas tentações. Tentações que levavam Jesus ao pecado, mas são as mesmas tentações que hoje ele nos oferece. São as mesmas tentações que o diabo hoje usa para nos levar a esse secularismo, o escancarado ou o secularismo mascarado. Querem ver? Jesus estava 40 dias sem comer. E depois disso aparece o diabo e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma pedra em pão. Uma pessoa que está sem comer 40 dias, o que ela mais quer é comer. Quando eu fiquei no Cevisa o ano passado, uma semana, no primeiro dia, eu falei assim: pastor, quer fazer dieta líquida? Claro. Depois de um dia eu estava tão arrependido daquela decisão. Não pelo processo todo, mas porque eu queria comer, mastigar alguma coisa. Mas foi bom. Tive que me controlar. Mas imagina Jesus 40 dias, sem comer. E aí vem Satanás e fala assim: se tu eres filho de Deus, transforma a pedra em pão e resolve o teu problema. Mata a tua fome. A tentação começa com um questionamento: se tu és. Mas ao mesmo tempo, essa tentação, ela evidencia um conflito de vontades. Jesus poderia transformar pedra em pão, porque um tempo depois ele transforma água em vinho. Então ele podia fazer. Não havia nenhum problema em transformar pedra em pão, porque Jesus, tempos depois, alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Ele multiplicou aquilo que tinham e alimentou uma multidão. Então ele poderia ter feito aquilo. O problema não estava no fazer pedra transformar-se em pão, mas o problema estava em quem, ou de quem, ou para quem Jesus estava obedecendo e vivendo. Era a vontade dele ou a vontade do Pai? Esse foi o conflito que Satanás colocou diante de Jesus. Você vai ouvir quem? Eu? Vai, transforma a pedra em pão. E Jesus responde dizendo assim: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu não vou te ouvir, não é você que diz o que eu devo fazer. Desse conflito de vontades, a vontade que prevalece na minha vida é a do Pai e não a sua. O mesmo conflito que está diante de nós hoje. Vivemos numa sociedade egocêntrica, numa sociedade umbigocêntrica, que só olha para si mesmo, onde seus desejos e vontades estão acima de tudo. Uma sociedade hoje que quer os pães do Cristo, mas não querem o Cristo dos pães. Uma sociedade hoje que querem os milagres do Cristo, mas não querem o Cristo do milagre. Uma sociedade hoje que deseja mais o poder do Cristo e não o Cristo que tem poder. Muitos aproximam-se de Deus não por Ele, mas por si mesmos. É porque ouvem uma pregação que diz: venha a Jesus e você vai parar de sofrer, venha a Jesus e seus problemas serão resolvidos, venha a Jesus e nada vai acontecer de mal na sua vida. E essas pessoas estão se auto-sabotando, estão se auto-enganando, porque o sofrimento é inerente à vida humana pecadora que temos, que só seremos de fato libertos disso com a volta de Jesus, e é para isso que nós nos preparamos e nos aproximamos. Mas existem pessoas que estão apenas olhando para si mesmas, um planeta com 7 bilhões de mundos dentro dele, onde cada um está apenas preocupado consigo, quer apenas olhar para si mesmo. E Jesus está mostrando nessa tentação, quando confrontado entre a vontade do Pai e a vontade dele, ele falou assim: é a vontade do Pai que eu fico, não é só do pão que eu vou viver,
não é da sua sugestão que eu vou viver, não é da sua forma de encarar a vida que eu vou viver, mas eu vou viver pautado por aquilo que o Pai me revelou. Era isso. Amigos, o pior cansaço que podemos ter é o descanso encontrado no lugar errado. Vou repetir. O pior cansaço que alguém pode ter é o descanso no lugar errado. Acha-se que está descansando, mas se está no lugar equivocado, o cansaço produzido ali sucumbe, deteriora. É o conflito de vontades, a do pai ou a sua. Se um dia você se sentir longe de Deus, adivinhe quem foi que se afastou. A resposta é clara: Deus é um cavalheiro, Deus é um gentleman, e Deus fica exatamente onde você o coloca na sua vida. Por isso Jesus disse: colocai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas se acomodam. Se você tira Jesus do primeiro lugar, você desmonta tudo o que vem depois. Recentemente, numa capacitação de liderança da Franklin Covey, eu ouvi uma frase que nunca tinha ouvido. Josmar Arraes, que era o facilitador, diz assim: não existem prioridades. A palavra prioridade tem que ser sempre no singular, é prioridade. Porque se você fala prioridades, é porque não tem prioridade. Se mais de uma coisa é prioridade, então você não tem prioridade. Prioridade é a prioridade. E quando olhamos para essa ótica, Jesus está dizendo: a prioridade tem que ser o reino dos céus. Não existem as prioridades, é a prioridade. Se o reino dos céus for prioridade em sua vida, tudo mais se arruma, tudo mais se acomoda, tudo mais se ajusta e se acerta. Mas vivemos nesse dualismo entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade. Segunda tentação. Satanás leva Jesus para o pináculo do templo e fala assim: joga-te daí. E dá ordem aos teus anjos para que te sustentem. E o Senhor vai te amparar e você vai cair em segurança, vai chegar ao solo sem que nada tenha lhe acontecido. O templo representava um lugar de muita aglomeração de pessoas. As pessoas estavam lá transitando. E o que Satanás estava oferecendo para Jesus era uma fama imediata. Tira-te daqui, as pessoas vão ver, as pessoas reconhecerão em você algo sobrenatural, então te joga daqui. Satanás oferecia para Jesus ali uma fama pela fama. Satanás oferecia para Jesus uma opção diferente. Jesus, você pode conquistar a fama, você pode ser reconhecido pelas pessoas, você pode ser percebido por todos como Deus, se você se jogar daqui. Olha só, ninguém pode fazer isso senão o Senhor, então se joga daí, e os anjos vão te sustentar. Imagine só, alguém lá do pináculo do templo se jogando e caindo suavemente, as pessoas olhando, as pessoas logo comentariam e reconheceriam: esse homem é Deus, esse homem é quem ele diz que é, porque veja o que ele fez, mas ninguém pode fazer isso. E Jesus rechaça essa tentação, porque o que Satanás queria era que ele fosse reconhecido pelo milagre de pular do templo, e não o milagre que ele fez na cruz. Fama pela fama. Amigos, esse fascínio pelas estrelas, essa comoção que nós criamos pelas pessoas que têm qualquer exposição midiática, cria em nós uma geração hoje que busca fama pela fama. Pessoas que querem ser reconhecidas por qualquer coisa. Se no passado o reconhecimento vinha por causa de uma contribuição sobrenatural ou um dom fora do normal, hoje as pessoas são conhecidas porque nadaram numa banheira cheia de Nutella. Querem ser famosas porque fizeram uma moeba gigante e botaram no forno. Ou porque ficam comprando coisas e abrindo a caixa na frente da internet para as pessoas verem a sua nova aquisição. Ou podem chegar ao descalabro, ao ponto máximo, quando uma namorada com uma pistola .50 aponta para o namorado, ao vivo, e ele com uma lista telefônica
queria testar se a lista era suficiente para conter a bala. E loucamente, ao vivo, a namorada matou o namorado, porque a lista não foi suficiente. A bala perfurou toda a lista e perfurou o peito do namorado. Tudo isso para quê? Likes, comentários, compartilhamentos. Veja o quadro social que vai se desenvolvendo à nossa volta. Esses dias eu fui num encontro de adolescentes e a organizadora, foi num país hispano, e a organizadora pediu assim: pastor, no final faz um apelo para quem quer ser youtuber, quem quer ter um ministério na internet, para o senhor orar por eles. E eu, tá bom, segui a minha palestra e no final fiz o apelo. Amigos, acho que nem pastor Bulhão teve tanto êxito num apelo na vida como eu tive naquele dia. Eu chamei quem queria ter um ministério na internet, ser youtuber, para vir para frente, veio todo mundo. Até o pessoal da técnica, que estava no som, saiu, não ficou ninguém lá. E eu olhei, não tinha nada, ficou todo mundo aqui na frente. Todo mundo quer ser youtuber, todo mundo quer ter um ministério na internet. Não acho errado e nem equivocado, mas eu quero apenas levá-los à reflexão. Quais são as motivações? O que é que lhe motiva a fazer isso? Satanás queria empurrar para Jesus a fama pela fama, numa valorização das celebridades, e que às vezes nos fascina. Eu era garoto e um dos vizinhos do meu prédio deu uma entrevista para o Jornal Nacional, na época áurea do Jornal Nacional. Mas ele deu uma entrevista porque ele estava num lugar lá e pegaram ele para fazer entrevista. Não foi nada específico assim, ele estava passando lá e na hora e o entrevistaram. E eu lembro-me que era um vizinho que ninguém dava muito valor lá no prédio. Mas no dia seguinte, quando ele chegou do trabalho, a criançada toda correu para abraçá-lo. Só porque ele tinha aparecido no Jornal Nacional. Essa celebrização que nos encanta. Esses dias até eu fui vítima disso. Eu estava no aeroporto de Congonhas, esperando uma conexão para voltar para Brasília. E aí peguei minhas coisas assim e sentei no primeiro banco que eu vi. E puxei o computador e fiquei trabalhando. E percebi que tinha muita gente olhando para mim. E alguns faziam assim com o celular, assim, tiravam foto. E eu pensei, o que está acontecendo, né? Estou famoso assim desse jeito? Obviamente sabia que não. Mas aí eu olhei para o lado e vi que o objeto das fotos não era eu, era quem estava do meu lado. Que eu não tinha visto quem era. Era o Antônio Fagundes. Mas interessante, quando eu olhei, até meu coração bateu diferente. Eu falei, Antônio Fagundes. Deu um... E eu falei, e aí Fagundes, tudo bom? Oi, tudo. Eu fiquei conversando um pouquinho com ele ali. Mas é o fascínio que nos encanta, essa celebrização. E que agora vai se tornando cada vez mais próxima. Esse dia eu estava com a minha esposa e minhas filhas lá no shopping em Brasília. E minha esposa entrou numa loja, e nesses momentos que ela entra nas lojas, eu prefiro ficar do lado de fora. Fiquei ali olhando o movimento, enquanto ela investia o tempo dela vendo o que tinha de bom na loja. E fiquei com as minhas duas filhas do lado de fora, e de repente uma delas falou assim, pai, olha aquela menina lá, é a fulana, tem 3 milhões de seguidores no YouTube. Eu falei, Você é, pai, ela é muito legal o canal dela, ela fala de não sei o que lá. Eu falei, que legal. E ela falou assim, pai, ela tem 10 anos, já tem um iPhone X. Entendi. Eu tenho 40 e não tenho iPhone X. É um detalhe, né? Ela tem 10 anos e tem. Que bom. Percebem como o fascínio vai se criando? E eu precisei sentar com as minhas filhas e falar assim, vamos conversar um pouquinho aqui. Negócio de seguidor e de iPhone X, cuidado. É a ilusão da fama pela fama, é a ilusão do conhecimento pelo conhecimento. Esse fascínio, essa ostentação, que no final mascara o vazio sufocante que muitos vivem, mas que nos recortes das redes sociais pinta-se um quadro perfeito e belo. Cuidado.
Era isso que Satanás estava oferecendo para Jesus: fama pela fama, fama por ser tirado do templo, fama por ser reconhecido por um milagre sobrenatural. E Jesus falou assim: não é isso que vai me fazer ser reconhecido, não é disso que eu preciso, não é esse reconhecimento que eu busco. Numa sociedade hoje que inverteu a lógica de João Batista, que dizia que ele cresça, eu diminua, hoje as pessoas estão dizendo que eu cresça e que Jesus diminua, que eu apareça e que ele desapareça. Terceira e última tentação. Satanás leva Jesus para o pináculo, ou melhor, para cima do monte, e fala assim: está vendo, Jesus, todos os reinos desse mundo? Olha aí, todos eles. Eu te darei se você prostrado me adorar. Eu posso lhe entregar tudo, basta uma adoração, basta um reconhecimento e tudo se torna seu. O que Satanás queria fazer com Jesus ali era tirá-lo do caminho da cruz e entregar para ele o objetivo da vida dele, que era conquistar os reinos desse mundo por um atalho. E atalhos são complicados. Quando a gente usava GPS, agora usa no celular, né? Mas tinha aquelas duas opções, né? O caminho mais curto ou o caminho mais rápido. Numa viagem para o Rio Grande do Sul, de férias, eu resolvi colocar no GPS o caminho mais curto ao invés de colocar o caminho mais rápido. E eu fui parar no Canyon do Rio Grande do Sul. Você conhece esse lugar, mas é uma estrada de terra. E minha esposa falava assim no carro: que caminho é esse aqui? Isso é um caminho novo, diferente. Eu falava assim: eu vivi minha vida no Rio Grande do Sul, cresci aqui, nunca passei por aqui para chegar na casa dos meus avós. Eu falei: não, mas é que esse aqui é uma outra rota. Até entrar na cidade de terra, aí eu já não tinha mais resposta para dar. E eu não tinha nem o que fazer, não sabia se voltava, se ia. Mas eu escolhi entre a BR-101 ou a 116 e ir pela 116, e foi aí que eu fui parar no Canyon. Aprendi que o caminho mais curto não é o caminho mais rápido. O caminho mais curto demorou 2h30 mais do que o outro. E o que Satanás estava oferecendo para Jesus aqui era um caminho mais curto. Jesus, vão zombar de você, vão colocar uma coroa de espinhos na sua cabeça, vão te humilhar, não precisa nada disso. Me adora aí prostrado e eu te entrego tudo. Jesus não o faz, porque aqui, nesse conseguir tudo sem esforço, Jesus está dizendo de um princípio fundamental: para aqueles que querem lhe seguir, a condição é: negue o seu eu. É a negação própria, é negar-se a si mesmo, a cruz que eu tenho que carregar todos os dias da minha vida. Porque, amigos, não se engane, aparentemente o diabo ofereceu pão, fama e riqueza, mas no final, o que ele estava oferecendo era pedra, queda e precipício. É isso. Aparentemente era pão, fama e riqueza, mas no final, o que ele tinha era pedra, queda e precipício. E é aí onde muitos estão se iludindo, e no final o que recebem é apenas um afastamento de Deus e da sua vontade, uma secularização pessoal, que influencia quem somos, e que enfraquece quem de fato deveríamos ser. Vejam, a sociedade nos dias de Noé não conseguia crer na revelação do Senhor, e é nela que temos que crer, e é ela que temos que ensinar. A sociedade nos dias de Noé estava diluída no coletivo, e nós precisamos mais do que nunca mantermos a nossa identidade, quem de fato somos, e vivemos de acordo com ela. A sociedade nos dias de Noé não conseguia viver a transcendência, e é nela que temos que confiar, é nela que temos que colocar o nosso coração, para não nos secularizarmos e entrarmos lá fora, na vida aí, que está à nossa volta, influenciarmos as pessoas, não nos iludindo pelo pão, pela queda e pelo precipício, mas nos firmando naquilo que Deus tem para nós, seu amor, sua revelação e sua breve volta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de sermos diferentes nos dias de Noé, como é hoje, para influenciarmos e ajudarmos aqueles que estão nesse caminho até a volta dele.
Vamos colocar em pé, vamos orar nesse momento e pedirmos a bênção do Senhor. Deus querido, Pai nosso, depois da reflexão que tivemos nessa manhã da Tua Palavra, ajuda-nos a nos mantermos firmes nos Teus propósitos, a mantermos o nosso coração de acordo com a Tua vontade, e assim, numa sociedade que muda e que está como nos dias de Noé, sejamos aqueles que farão a diferença, sejamos o diferencial para influenciar e salvar aquele que ainda não te encontrou. Por isso toma conta de nós, toma conta aqui da igreja do NASP Engenheiro Coelho. Olha para cada um dos teus filhos aqui de maneira individual e dá-nos aquilo que tanto necessitamos para sermos aquilo que o Senhor espera de nós. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.